Olá, meninas, sejam bem-vindas à nossa comunhão Mulher Sábia. Hoje, quarta-feira, estudamos aí o capítulo 10, né? Não se contente com menos. E vamos agora, nesse momento, compartilhar aquilo que o Senhor falou ao nosso coração através da leitura desse livro. E eu quero convidar, primeiramente, a Frida e assim sucessivamente, para que possamos compartilhar algo vindo do Senhor para o nosso encorajamento nessa noite. Sejam muito encorajadas. Olá, queridas. Eu sou a Frida. Estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Mais um momento de louvor, encher o trono dele de louvor, e estar aqui juntas nessa comunhão. Quero compartilhar hoje, né, um pouquinho sobre essa lição, né? Não se contente com menos, né? Eu estava lendo os comentários hoje no nosso blog e estava me sentindo tão encorajada, né? O podcast da Paula também, acho que ela colocou tão lindamente para nós. E eu estava refletindo, né, hoje sobre essa lição, sobre esse princípio tão maravilhoso, né, não se contente com menos. E eu estava me lembrando, né, de como eu era, assim, às vezes eu tinha aquele desejo de ter alguma coisa, mas quando alguém vinha e o Senhor usava a pessoa para vir e me abençoar, eu aquela modéstia, né? Disse, não precisa, né? Não precisa. E eu estava me lembrando de uma situação e estava aqui pedindo a oportunidade para compartilhar isso, porque eu acho que a gente precisa, né? Eu preciso, né? Louvar a Ele, né? Por tudo que Ele faz, principalmente quando a mudança, né? Quando eu consigo mudar algum hábito que não está coerente. E eu me lembro que quando eu cheguei aqui em Portugal, assim, aquela vontade, né, de provar certos tipos de comida, pratos que eu não conhecia, né? E os restaurantes muito caro e tudo, né? Mas fiquei assim só com o desejo no meu coração. E eu tô aqui e as minhas primas já estão aqui há bastante tempo. E aí eu comecei a receber convite delas, né, para jantar em restaurantes, em cafés e tudo. E eu, aquela modéstia, né, não, não vou, agora não posso, tal, né, não dá. E aí um dia a minha prima disse para mim assim: deixa de ser boba, nós estamos te convidando porque nós queremos mostrar para você a cultura daqui, a comida daqui, e é tudo por nossa conta. Então, quando a gente te chamar, por favor, não diga não. E aí eu estava me lembrando disso hoje, né? E assim, eu pude, né, através dessa bênção, né? Eu creio que o Senhor usou, né, para que a bênção viesse através delas, né? E eu estava aqui meditando e eu fui em tantos lugares lindos, né? Eu pude visitar tantos restaurantes lindos, comer comida que eu nunca tinha experimentado antes e tudo com muito amor, tudo com muito carinho. Eu estava lendo hoje essa lição novamente, né, e meditando lá quando a autora fala sobre conta do carro, né, da filha. E eu estava pensando, falei assim, nossa, eu realmente eu era um pouco soberba, né, a respeito, né, nessa situação. E eu louvo a Deus, né, porque essa mentalidade ela saiu de mim, né? Quando o Senhor, a gente não vai pedir nada para ninguém, né? Mas Ele conhece o desejo do nosso coração. E às vezes Ele envia, né, alguém para trazer a bênção e perdemos, né? Perdemos a bênção ou por soberba, ou talvez ou não ser soberba, né? Às vezes também somos assim, tão modesta, né? Aquela modéstia que realmente pensamos que estamos incomodando ou sobrecarregando, mas na verdade não é, né? É o Senhor querendo nos abençoar, dar a bênção dele sobre a nossa vida. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, como essa lição ela foi muito importante para mim, né? Ela foi muito importante. Eu já tinha lido essa lição já há um tempo atrás, e essa história ficou na minha cabeça, né? Dessa lição, ficou na minha mente. E o Senhor foi trabalhando aos pouquinhos na minha vida, até mesmo de receber uma oferta, às vezes, assim, né? Dava aquela sensação, assim, de que, ai meu Deus, será, né? Será, né? Tinha aquele será de que
estou recebendo porque tô em falta, tô em escassez, e isso não, hoje é diferente, né? Assim como ele também toca no meu coração para abençoar algumas pessoas, ele também toca no coração de pessoas para também abençoar a minha vida. E eu sei que eu preciso estar atenta a isso. Então, é isso que eu queria compartilhar. Obrigada, queridas. Boa noite, meninas. Eu sou Mabel, no Ceará. Estava com saudade de vocês já. Passei um tempinho aí sem entrar por conta de algumas mudanças, mas tudo para a glória dele, para mais testemunhos, né? Essa lição de hoje foi maravilhosa para mim, né? Foi, veio juntamente com toda a situação que eu estou passando atual. Então, falou muito ao meu coração, falou muito mesmo. Como eu já compartilhei com vocês em outro relatório, né? Eu estou em processo de mudança. Na verdade, já mudei, né? Estou em outro local, mudei para um novo apartamento. E com essa lição, o Senhor falou tanto ao meu coração a respeito disso, que eu quase que perdi a bênção também, né? Por essa questão de medo, por achar que eu não merecia, por achar que era grande demais para mim. Então, quando eu li o título hoje, eu já tinha lido algum tempo antes, mas hoje veio, foi ótimo, assim, porque veio juntamente com a situação. Não se contente com menos. Aí eu pensei, é isso mesmo, Senhor, o Senhor quer me dar mais, e às vezes a nossa mente fica achando que é demais, e a gente fica se contentando com menos, né? Então, esse apartamento que eu estou agora, ele me lembrei quando a autora fala que entra no carro dela e vê que é um milagre, vê que aquilo é do Senhor, que foi o Senhor que realmente deu, né? Assim também aconteceu com esse novo local que eu estou. Quando eu entrei, eu falei, nossa, com certeza é milagre do Senhor, porque tenho certeza que se fosse de mim eu não conseguiria. E veio todas as mentiras, né? Os levantes do inimigo dizendo que seria algo muito grande para mim, que eu não conseguiria manter, assim como a história do carro, né? Da filha da autora, dizendo que eu não conseguiria manter, que era um valor alto. E eu comecei a temer, eu comecei a retroceder, né? E eu pensei, nossa, será que realmente não é para mim? Será que eu estou dando um passo maior que a perna? E aquele medo foi começando a me consumir e eu quase pensei em desistir da bênção, né? Aí eu falei, não, mas se eu pedir a direção do meu amado, se eu pedir para ele me guiar em tudo, se eu pedir para ele ir na minha frente, foi ele que foi abrindo as portas, então tenho certeza que foi ele que me deu. E como a Paula fala no podcast, né, quando é dele a gente sente essa paz, a gente consegue entender que vem dele. Então eu falei, eu não vou retroceder, eu vou tomar posse da bênção e das maravilhas que ele tem para a minha vida. Então, né, seguir em frente e para a honra e glória dele, né, tá com 3 dias que eu estou aqui nesse novo apartamento. Não consigo ligar a câmera ainda porque a internet está fraquinha, mas depois eu vou compartilhar com vocês essa bênção um pouquinho aqui. E eu estou assim simplesmente maravilhada e fiquei muito feliz porque o Senhor não deixou me contentar com menos, né? Se foi Ele que me deu, é Ele que vai realmente me sustentar até o fim e para eu viver realmente essa vida abundante. E era isso que eu queria compartilhar com vocês, meninas. Beijos. Boa tarde, meninas. É Vânia, em São Paulo. Essa, essa lição ela é incrível mesmo. Uma das coisas que ela me trouxe de reflexão é sobre a questão de que o Senhor é o provedor de tudo, e ele escolhe o canal e a forma como ele vai abençoar. E ele surpreende sempre, né? Recentemente eu estou vivendo uma situação, assim como a autora menciona casos com os filhos, eu também estou vivendo uma situação com a minha filha muito parecida. Para ela não falta nada, mas ela não aceita que o pai dá muitas coisas para a atual mulher com a qual ele
está vivendo, né? Então ele dá carros de luxo, bolsas de luxo, apartamento, sustenta o filho, N coisas, e a minha filha não consegue aceitar que ele dá essas coisas em abundância e não dá para ela. Então ela se sente magoada, ressentida. E com isso, magoa o outro. O tempo todo eles têm muitos conflitos. Então eles acabaram de viajar agora para a Itália, ficaram lá, né, quase 2 semanas. E ela me ligou chorando e mandava mensagens. Eu estava bem preocupada, porque ela, apesar de estar ganhando a viagem também, ela fica ressentida por ver coisas que a outra, né, a OM recebe e vê que o pai endurece para dar as coisas para ela. E o que eu tenho dito para ela é: o provedor é Deus, ele escolhe o canal. Se o pai não quer dar, o pai terreno, vai vir de outra forma, se ela pedir e colocar na mão do Senhor, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa humildade e a aceitação de que, às vezes, as coisas não vão vir, como a Paula falou, do jeito que a gente quer, que a gente idealiza, ou através das pessoas que a gente quer ou idealiza, né? O Senhor é que vai escolher. Mas o nosso papel é colocar na mão dele, o pedido na mão dele, e ele vai ser fiel em encontrar a forma, a melhor forma. Então, isso tem sido um aprendizado para minha filha e para mim também, observando o que está acontecendo. E aí eu queria ler Isaías 41, do 17 ao 20, na mensagem, na versão mensagem, que é a versão que eu tenho lido e tem sido muito bom. Fala assim, então, Isaías 41, 17 a 20. Os pobres e necessitados estão desesperados de sede, a língua está ressecada, e ninguém consegue achar água. Mas eu estou aí para ser achado. Estou aí por causa deles. Eu, o Deus de Israel, não os deixarei com sede. Abrirei para eles rios nos montes estéreis, farei jorrar fontes nos vales. Vou transformar o solo esturricado num tanque de água fresca, o chão sedento em ribeiros formidáveis. Vou plantar o cedro nessa devastação sem árvores, também a acácia, a murta e a oliveira. Vou fincar o cipreste no deserto e muitos carvalhos e pinheiros. Todos verão isso. Ninguém deixará de perceber a prova definitiva, incontestável, de que eu, o Eterno, fiz tudo. Tudo tem a assinatura do Santo de Israel. Então, Deus está dizendo que Ele é o provador, né? Ele é provedor de tudo e Ele vai fazer tudo. Basta a gente colocar o pedido na mão dele e esperar que ele vai ser fiel para fornecer, e depois vai ter a assinatura dele e nós vamos louvar e glorificar, porque ele é o nosso provedor. Então é isso, meninas, sejam encorajadas. Paula? Desculpa, é que eu não estava conseguindo ligar o microfone. Boa noite, meninas. Eu sou Paula. E que bom poder estar aqui e ouvir todo esse, né? E que capítulo maravilhoso, quantas coisas, né? A gente está partilhando aqui, ouvindo. Enquanto a Vânia falava agora também, eu fiquei pensando, né? Uma outra situação que também tem muito a ver com esse tema, não se contente com menos, né? Essa questão de se ressentir. Eu também sempre fui um pouco ressentida em relação à minha irmã, sabe? Agora, quando a Vânia falava, eu lembrava disso. Sempre achei que meus pais deram mais coisas para elas, não só em relação, não só emocionalmente, mas também financeiramente, sabe? Um apoio. E um dia minha mãe a gente acha que, mas um dia minha mãe chegou para mim e falou isso, né? Que às vezes os pais acabam dando para aquele... Ela me disse o seguinte: como eu sempre fui aquela que sempre me virei, então eu não precisava de muitos, né? E a minha irmã não, era o contrário, né? Então ela sempre os pais têm essa tendência. Estou aqui pensando nisso, né? Como Deus olha para a gente como filhos tão preciosos. Ele não tem, ele acha que todos a gente precisa sempre, né?
Nós somos necessitadas dele, nós precisamos sempre, por isso que ele é sempre tão bom conosco, né? Independente. Estava aqui pensando nessa questão do ressentimento, de achar que outras pessoas têm mais que a gente. Quando você falava da sua filha, eu lembrava exatamente desse mesmo sentimento, olhando lá meus pais ajudando financeiramente. Até minha irmã tem. Outro dia, até o marido do terreno falava comigo assim: nossa, sua irmã tem sorte, os 2 filhos foram sorteados para escolas boas, a gente tem que pagar uma escola mais cara. Então, tudo isso, mas a bênção do Senhor vem realmente de uma forma maravilhosa, sem nenhuma dor, porque hoje eu já não sinto isso. Eu consigo olhar para essas situações e agradecer muito ao Senhor por Ele saber da minha necessidade e vir de encontro a ela, independente de qualquer coisa. E por isso eu não quero me contentar com menos, né? Eu não quero me contentar com qualquer coisa que me dão, né? Mesmo sendo meus pais, eu não tenho dúvida do amor deles por mim, de maneira alguma, mas eu sei que ele tem muito mais, e eu recebo, e eu, quando olho para a minha vida, eu vejo que eu tenho muito mais coisas que eu consegui realizar, coisas que eu tenho hoje muito, né, não financeiramente, não só, mas coisas assim, que eu sei, eu olho assim para a minha situação hoje é tão maravilhosa em relação a tudo que eu poderia estar vivendo e eu não estou, porque eu o encontrei de uma maneira tão maravilhosa. Ele me livrou, ele me salvou de coisas que eu poderia estar vivendo hoje, porque ele me levou a não me contentar com qualquer coisa, né? Com qualquer tipo de vida. Então, eu sou muito grata ao Senhor por isso, eu agradeço esse momento aqui dessa partilha nossa que me fez lembrar disso. Eu sei que todos esses momentos são momentos de cura também, né? E se eu tinha ainda alguma coisa aqui guardada, né, dentro do meu coração, eu não tenho dúvida que ele usou esse momento aqui, essa partilha até que a Vânia falou da filha dela, para me curar o meu coração, curar minhas emoções, perdoar, se eu ainda tinha alguma coisa para perdoar. Eu quero ter certeza de sair aqui desse momento mais curada, mais livre e mais certa de que ele me dá tudo o que eu preciso. Ele é a nossa fonte inesgotável. Até hoje estava lá o relatório de louvor, acho que é da Elizabeth, né, dizendo isso. Então, ele é que pode nos dar tudo, ele é a nossa fonte inesgotável, e é nele que eu quero me contentar totalmente, não me contentar com qualquer coisa, porque ele me dá muito mais do que eu preciso, do que eu sonho, né, daqueles sonhos mais loucos, ele me dá muito além. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui e aproveitar esse momento de cura, de libertação, de mudança de coração, porque eu tenho certeza que é isso que ele está fazendo, não só em mim, mas em todas nós e aquelas que vão nos ouvir também. Obrigada, Nina. Olá, meninas. Boa tarde. Eu sou a Mila aqui em Goiás. Eu nem consigo parar de rir, né? Porque tudo que está escrito naquela lição aconteceu comigo. O exemplo era o mesmo. Era o carro. Era o carro caro. Era o documento que eu não dava conta de pagar. Era o pneu que eu não dava conta de trocar. Era o farol que se quebrasse eu não dava conta de pagar. Mas graças a Deus que eu não me contentei com menos. Então, assim, dessa lição que a Erin relata, né, que a autora relata, o que eu tenho, assim, de mais importante que eu vejo é que muitas vezes eu tive que ter uma mentalidade maior que a do meu pai, das pessoas à minha volta, né? Muitas, se você contar as coisas que o Senhor te falar para as outras pessoas, elas não vão acreditar. Porque é coisas que a gente não consegue imaginar. E é só quando a palavra vem no seu coração mesmo que você tem aquela certeza que você sabe quem te prometeu, porque você conversa com essa pessoa todos os dias. E você sabe quando ele fala algo para você e aquilo é verdade. A história do meu carro foi assim: eu tinha um carro bem inferior. Na época, eu vendi meu carro e consegui nele um valor de R$ 30.000 na venda e eu tinha juntado mais em torno de 26, R$ 27.000, juntando mesmo no meu trabalho ali, no meu esforço não, na capacidade que ele me dá de produzir riqueza. E eu fui juntando, e aí chegou um momento que eu tinha um valor de 55, R$ 56.000 em mãos, né?
esse primeiro carro estragou e eu fui obrigada a vender, não tinha como mais permanecer com ele, já era a bênção chegando, né? Já era o Senhor preparando o melhor para mim. E aí, quando eu vendi, que eu juntei esse valor, o carro que eu queria custava R$ 100.000, então, assim, ainda faltava praticamente a metade, né? Faltava muito ainda. E meu pai não queria de jeito nenhum que eu comprasse esse carro de R$ 100.000, porque era caro o carro, era só para eu andar aqui na rua, né? Era um carro automático que tinha todas as tecnologias que eu nem sequer usava, né? Então, para mim, já era uma evolução, assim, enorme. E, assim, era um carro que uma mulher solteira não precisava, porque era um carro de capota, um carro alto, um carro para 5 lugares, assim, um carro grande. Não tinha necessidade, aparentemente, de eu ter um carro desse. Meu pai queria, porque queria que eu comprasse outro veículo. E, na época, ele até ficou um tempo sem falar comigo, porque não foi que eu resisti. Eu falei, vamos esperar. Mas na verdade o que eu queria era orar, né? Pedir ao Senhor para mudar o coração do meu pai, para inclinar o coração dele para aquele veículo que eu realmente queria. E durante esse período eu recebi uma informação de que eu tinha um valor para receber no órgão que eu trabalhava. Era um valor que somava aproximadamente uns R$ 20.000. Então eu saía da casa dos 50 e ia para a casa dos 76, né? Já estava um pouquinho mais perto ali do sonho. Só que eu não aceitava a hipótese de fazer o financiamento. Para mim, não era a vontade do Senhor de fazer o financiamento, né? E aí, eu esperei e fiz um jejum. Eu fiz o jejum de Josué, 7 dias. Eu acordava na madrugada, descia na onde eu morava e dava uma volta no lago que tinha lá. E no primeiro dia do jejum, a minha mãe me ligou e falou que o meu pai tinha mudado de ideia e que ele iria me levar na concessionária para eu olhar o carro que eu queria. Que ele ia lá comigo para saber qual que era esse carro, qual que eram as formas de pagamento que ele ia me levar. Aí eu já falei, não, o Senhor está inclinando o coração dele, porque sem a obediência, mas houve um detalhe. Antes disso, meu pai estava muito resistente, e ele falou assim que era para eu pedir o meu cunhado para me levar lá na concessionária que eu queria o carro. Aí eu respondi assim, eu falei assim, não, mãe, fala com ele que eu não vou pedir o meu cunhado, porque o meu cunhado não é nada meu. Na verdade, quem é algo meu é meu pai. Então, eu vou esperar o dia que meu pai puder me levar, o meu cunhado não, porque meu cunhado não é nada meu, ele é da minha irmã, meu ele não é. E aí, aí minha mãe foi e falou pra ele, ela falou que não vai com o cunhado, porque o cunhado não tem nada a ver com ela, aí você é o pai, então ela vai esperar o dia que você quiser levar. E se você quiser só o carro mais barato, ela vai comprar o carro mais barato, porque aí na época eu abri mão. Eu falei, não, pai, então já que o senhor acha melhor o carro mais barato, a gente compra o carro mais barato então. Aí o senhor me leva lá na concessionária. Só que nesse tempo ele mudou, né? Que eu fiz o jejum, ele falou que ia me levar na concessionária, que eu queria mesmo. E naquela semana eu lembro que eu entrei em contato com a concessionária e descobri de uma forma de pagamento que era parcelamento se o cliente tivesse 70% do valor, tinha a possibilidade de parcelar em 24 meses. Aí eu falei, nossa, é o Senhor mesmo, hein? E era. E aí a gente foi lá na concessionária, assim, nós fomos muito bem recebidos. Meu pai me levou nessa concessionária, ele ficou tão feliz, assim, depois, né, que eu pude comprar esse carro, que era o carro do meu sonho mesmo. Eu fiquei muitos anos da minha vida com a foto desse carro na porta da minha porta, assim, ó. Eu tinha a foto dele, eu falava, um dia eu vou comprar esse carro. E o dia chegou, né? Já estava escrito a hora e a data marcada. E aí o milagre foi tão grande que meu pai depois comprou um carro igual ao meu no mês seguinte. Ele gostou tanto, né? Deus se inclinou tanto o coração dele que ele comprou o carro igual ao meu, ficou um tempo com esse carro também aí.
nós ficamos muito amigos do dono lá da concessionária, e toda vez que a gente passa lá, fala um oi para ele, porque o senhor faz muito mais que a gente pode imaginar. Meu carro tá aqui lindo, e dessas 24 parcelas só falta 3, tá quase, tá quase para ele ser totalmente meu. E eu louvo ao Senhor por ter me dado essa mentalidade, né, por ter me dado fé para acreditar na palavra dele, que ele queria o melhor para mim e que ele era mais do que suficiente para derrubar todos os tipos de barreira. E assim, como o meu coração doeu de ver a Erin, né? Saber que ela queria que a filha tivesse o melhor, mas infelizmente não foi assim na história dela. Então, esse é o meu relatório de louvor, né? Totalmente igual o que está escrito ali, foi igual, o financiamento, o carro, o exemplo, aconteceu daquele jeito comigo. E eu sei que muitas coisas que a gente lê vai acontecer também nas nossas vidas. Já está acontecendo, a gente já está vendo as mudanças, mas nós temos que ser discretos e esperar o milagre. É isso. Obrigada, Mila. Obrigada, meninas. Eu sou Marta Esther, em Minas Gerais, e eu quero começar o meu louvor hoje, né, com o versículo que está lá na lição também, de esperamos em Ti, Senhor. O Teu nome e a Tua lembrança são o desejo do nosso coração, né? E eu estava relendo esse capítulo hoje, mais cedo, e me lembrando, né, me relembrando, né, o que eu aprendi, o que nós temos aprendido, né, de que o Senhor está sempre de braços abertos para nos receber, seja em qual for a situação, e que a nossa parte, assim como diz a Vânia, é entregar a Ele o que almejamos e descansar, né, sabendo que no tempo dele, né, no tempo determinado dele, Ele nos entregará os planos que Ele tem para as nossas vidas. E eu estava me recordando de uma situação que aconteceu comigo, assim como a filha da autora também, né, dessa lição. Eu planejei, eu tive esse mesmo olhar, sabe? Uns meses atrás, quando a minha mente planejou, arquitetou, pedi ao meu pai terreno um dinheiro emprestado para pagar uma dívida que veio para nós filhos. Eu já até compartilhei isso com vocês. Nós estamos no processo de fazer inventário e assim é um valor que realmente é um valor muito alto e se eu cogitei pedir ao meu pai esse dinheiro emprestado, né? Mas meu amado, mais uma vez, me mostrou que Ele é a minha fonte, que preciso ir somente a Ele, né? E que Ele, todos os valores, tudo que eu precisar estão nele, né? E o que que eu pude, né, com essa, relendo essa lição hoje, refletindo sobre isso, tirar de conclusão para mim, né? Que veio como mais um ensinamento dele para mim no dia de hoje, é sobre a paciência, sobre esperarmos, né? Porque a paciência, né? Nós precisamos confiar, entregar e esperar, né? Essa paciência ela é uma grande aliada para que nós possamos receber essas bênçãos do Senhor, né? Com paciência nós recebemos tudo integralmente daquilo que Deus quer nos dar, mas também se nós não esperarmos e estribarmos no nosso próximo entendimento, apressando os nossos pés, nós vamos receber a bênção incompleta, né? E foi o que aconteceu, né? Eu queria planejar pedir dinheiro emprestado para pagar essa dívida, e o que acontece é que à medida que eu não fiz isso, e à medida que as coisas estão se desenrolando, nós temos visto, né, eu e meus irmãos, que é uma dívida que vem para nós, né? Nós temos cada dia o advogado nos manda mensagem dizendo que a justiça nos concedeu gratuidade em certas taxas. Então, assim, nós temos visto quanto o Senhor está assim operando a nosso favor, sem nós precisarmos avançarmos ao nosso próprio entendimento, avançarmos e fazer com nossas próprias mãos, né? Então, o Senhor falou muito comigo sobre esperar, falar com Ele, pedir a Ele a pena, e não realmente nós não
termos expectativas de esperar de mais ninguém, né? O Senhor sempre tem me lembrado de buscá-lo em todo o tempo, porque Ele é o dono de tudo, né? Ele é o nosso provedor, e como a autora diz lá na lição, né? Ela tem um trecho que ela fala assim: meu coração ficou triste quando pensei novamente como meu marido estava se sentindo indo, né? Se sentindo, me vendo indo a alguém que não fosse ele, né? Então imagina como ele se sente nos vendo indo a uma pessoa que não fosse ele em primeiro lugar. Então, o que eu tiro de conclusão é que realmente, né, como tudo que foi falado aqui, temos que ir ao nosso marido celestial em primeiro lugar, porque ele sabe o que é melhor para nós, suas noivas, né? Esse princípio é um princípio maravilhoso. Então, se nós não desejamos nos contentar com menos, né, do que aquilo que ele tem preparado para nós, né, que nós possamos sempre correr para ele e esperar dele, né? E sempre descansar sabendo que ele tem o melhor para cada uma de nós. Então, era isso que eu queria compartilhar, né? Agradecendo ao Senhor por falar conosco, né? A cada lição, nos mostrando que Ele é a nossa fonte, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que tudo que nós precisarmos está nele, que nós não devemos realmente nos contentar com menos, que não seja a resposta vindo dele para as nossas vidas. Era isso que eu queria compartilhar. Muito obrigada.